Boa noite a todos. Dia 27 de janeiro, segunda-feira. Hoje, a primeira live da semana, iremos abordar o tema Governador Witzel, do Rio de Janeiro, grava e divulga conversa por telefone com o vice-presidente Mourão. Então, é uma coisa grave que aconteceu na nossa política nacional, tendo em vista que uma conversa entre um presidente, um vice-presidente, um governador, um prefeito, uma conversa entre várias autoridades políticas deve ser reservada, deve ser oculta do povão, tem que ser de A para B, não pode ser pulverizada sem nenhum filtro. Tem que ter uma conversa formal entre os dois, né? Um bate-papo ali, querendo realmente resolver o problema. E não querendo jogar para a plateia, jogar para o povão, para a mídia. Então, o que eu percebi nesse episódio da gravação e divulgação do áudio e do vídeo, né, foi um absurdo. Um absurdo, um governador do Rio de Janeiro, um importante estado da nossa federação, agir com essa infantilidade, com essa falta de ética, né? Falta de transparência, falta de caráter. Agir assim, de modo sorrateiro, com o vice-presidente Mourão. A sorte que o vice-presidente Mourão, o presidente em exercício, tendo em vista a ausência do presidente Bolsonaro, que estava na Índia, ele se portou corretamente. Ele falou corretamente, falou com atenção com o governador do estado, queria falar com o ministro tal, para prestar devida solidariedade, devida atenção, né, ao caso, dar uma atenção ao caso. Agora imagine se o vice-presidente Mourão, o general Mourão, brincasse, falasse algum palavrão, falasse do Bolsonaro pelas costas, iria vazar, iria dar uma repercussão no país todo, ia abalar a estrutura da cúpula do poder no Brasil. Aos moldes do delegado, o delegado, esqueci o nome dele, que ele falou besteira ali, do Bolsonaro. É um vagabundo, delegado Valdir. É um vagabundo, Bolsonaro é um vagabundo. Então olha aí, abalou a estrutura. Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do Corpo de Fuzileiros Navais. Nada mais eu tenho a dizer a respeito disso. Tá bem? Mais alguma pergunta? Olha aí. Então, por coincidência, eu também fui fuzileiro naval da Marinha do Brasil, da Marinha de Guerra. Fiquei 2 anos no Corpo de Fuzileiros Navais, Natal, Rio Grande do Norte. E lá aprendi meu primeiro contato com a Força Armada. Eu fui oriundo de colégios da Polícia Militar toda a minha vida escolar, dos 7 anos até os 17, estudando em colégio militar, vestindo uniforme, cabelo cortado, barbeado, cinto limpo, sapato limpo. Então, naquela disciplina rígida do colégio militar. E depois fui para as Forças Armadas. O primeiro contato meu foi com a prova de fuzileiros navais, que é muito mais difícil finalizar o curso do que até passar na prova. Passando a prova até que é light, até que é fácil. Agora o curso, concluir o curso, é que é difícil. Para ser sargento do Exército, o número de barras, né? Flexões na barra, 8. Lá nos fuzileiros navais, 15. Então o nível de exigência física é muito maior. Fora a parte psicológica, né? Aquela pressão psicológica.
E lá a gente aprende a honrar a pátria, a ter lealdade, a agir com ética, com a moral, como bem disse o general Mourão. Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do Corpo de Fuzileiros Navais. Então esse tipo de conduta aí, eu não vi lá. Eu não vi no Exército Brasileiro também. Eu não vi nos colégios militares. Nas instituições militares, né? Eu não vi isso aí. Então, o governador Wilson Witzel, ele falou que não teve conotação política. Essa conversa aí foi informal, não teve conotação política. E por que ele filmou? Em tempo real, transmitindo para os outros. Depois ele editou, última forma. Ele filmou, depois ele editou, colocou legenda e tudo naquela conversa. E depois postou nas suas redes sociais. Ou seja, agiu com total deslealdade. Violando a Constituição Federal, a lei maior do país. A lei maior do país diz, vamos ver aqui. Constituição Federal. Ela diz aqui. Artigo 5º, inciso 12. 12º aqui. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então a lei aqui é clara, não permite nenhuma interpretação diversa. Está aqui, ó. Não dá para ver muito bem aqui, né? Eu sublinhei, eu iluminei aqui. Está contra... A letra está ao contrário. É inviolável, não se pode violar, não se pode ultrajar. Esse artigo aqui, ó. O sigilo das comunicações telefônicas. Então, o general Mourão, o presidente em exercício, teve sua violação realizada. Ou seja, o general violou uma comunicação telefônica do presidente em exercício, do presidente da República. Tem uma coisa mais grave do que isso? Por quê? Porque ele tem uma relação abalada com o presidente Bolsonaro, tendo em vista os seus chiliques, as suas condutas antiéticas, as suas deslealdades recentes, abalaram a amizade, abalaram a confiança um no outro. Está remando contra o governador. Está remando contra, porque ele tem pretensão política para ser presidente do Brasil, concorrer na próxima eleição. O presidente Bolsonaro, político antigo, já percebeu a maldade dele, a intenção dele, opa, já abalou a estrutura ali da amizade e da cumplicidade um com o outro. O governador William Witzel aproveitou que o Bolsonaro está fora do país, na Índia, e tentou lacrar, tentou jogar para a plateia, tentou demonstrar serviço, né? Demonstrar serviço para o povão ali. Eu estou atuando, eu estou dando gás aqui, ó. Eu estou comprometido com a população que foi vítima de uma tragédia recente, uma calamidade no Rio de Janeiro. E ele quer dar uma de bonzinho pro povo. Só que não cola, não demonstrou transparência, não demonstrou credibilidade, não demonstrou verdade. Muito diferente do presidente, do prefeito de Colatina. Ele que bota a mão na massa, pinta parede, arranca matinho na grama da praça. Ele demonstra verdade, aquele prefeito lá, o Serginho Meneghelli. Já esse governador faz, mas não convence. Age com total hipocrisia. Tenta pintar um governador que ele não é. Abalando ali as diretrizes das Forças Armadas. Ele foi fuzileiro naval, mas me envergonha. Eu também fui. Me envergonha essa conduta que ele teve aí. Tá certo? Então, disse que foi tentar
passar esse vídeo para tranquilizar os moradores. Nada a ver, isso é mentira dele. Falácia dele, tá certo? Ele é o quê? Ele é um adversário político do presidente Bolsonaro. Ele tem explícitas pretensões políticas para o ano 2022. E tá aí, no que deu, né? Ele aproveitou a ausência do presidente Bolsonaro para tentar se aproximar do vice-presidente Mourão e até expô-lo ao ridículo, caso ele falasse alguma coisa, alguma besteira, caso ele falasse algum palavrão, ia postar isso aí, ó. Então, qual a lição aprendida? Que hoje em dia tem que se ter muito cuidado com o que se fala nas redes sociais, no telefone, no WhatsApp. Tem que se ter muita atenção para não cair numa pegadinha, numa casca de banana, numa armadilha política. Como nós sabemos, a política é suja. É um jogo sujo, onde não se respeita a ética, onde não se respeita o povo, onde não se respeita o voto do eleitor no candidato. Onde se faz tudo pelo poder, para se manter no poder. Então tá aí. Esse governador que nunca foi político, né? Ele era juiz federal, agindo com esse tipo de conduta aí. Ele sabe muito bem o que é crime, o que é Constituição Federal. O que pode e o que não pode. Ele foi juiz federal, ele não é leigo na lei. Ele sabe muito bem o que pode e o que não pode. E ele cometeu esse crime aí, ó. Violou um ditame da Constituição Federal, envergonhando a magistratura brasileira, envergonhando os governadores, envergonhando os políticos, envergonhando todos nós brasileiros. Tentou lacrar, tentou ganhar capital político e terminou o tiro saindo pela culatra. Terminou se queimando. Vários comentaristas políticos, a crítica foi negativa. Com certeza, isso não se faz com ninguém. Nem com seu pai, com sua mãe. Colocar no Viva Voz, vou colocar aqui no Viva Voz, todo mundo ouvindo. No mínimo você tem que avisar. Ó, meu pai, eu tô aqui com minha outra advogada aqui, um coronel aqui, eu posso colocar ao vivo aqui? Isso tá ao vivo, não? Tenho que avisar, para que ele se prepare. Um pai com filho pode falar uma brincadeira, falar uma coisa descontraída e informal, mas ao saber que tem um advogado aqui, que tem um coronel ali, ele vai moderar as suas palavras, para não falar besteira. Então a pessoa tem que ter o direito de saber se está sendo gravado ou não, salvo numa determinação judicial, numa investigação criminal, numa ação penal, coisa que não é o caso, né? Então, absurdo o que aconteceu ali, vergonhoso, conduta vexatória, conduta que atentou contra o presidente da República, com certeza, e conduta passiva de punição. Passiva de punição. Ele é juiz federal, William Witzel, ex-juiz federal. Ele sabe muito bem o que pode e o que não pode. Se errou, agiu de modo deliberado, agiu de modo intencional. Ele teve dolo, ele quis errar. Então, que arque com as consequências. Deixo aqui meu grande abraço para vocês. Obrigado pela presença aqui de Anderson Santos, Adriane Micker, o Major Silvio, Johnny Borba, Tati Filippini, Marcone, meu amigo, Paulo Sidolski, o Johnny Estevão Pavanello, o Reginaldo, João Emílio, a Sueli Piazeira, minha amiga, Beatriz Soares e a Dilson Valtrich. Um grande abraço para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.